Nós queremos então entrar nesse tema Eu e Minha Boca Grande pelo primeiro ponto que nós queremos então falar. Veneno ou remédio, isso quer dizer que nós queremos tratar das palavras que nos saem, sim, mas muito além. Porque só a gente falar sobre não falar mal seria muito pouco, seria muito raso. E a gente quer um pouco mais profundo nesse tema. A gente quer trabalhar um pouquinho mais dessa coisa que é nós prestarmos atenção no que nós falamos. E quando nós começamos a pensar nesse tema, Eu e Minha Boca Grande, logo veio à mente um versículo bíblico que, de alguma maneira, nós queremos que esteja de pano de fundo daquilo que nós vamos falar nessas 4 semanas. O texto bíblico ao qual eu me refiro é o de Efésios 4:29. Ele não vai aparecer ali, mas eu quero ler para vocês. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Uma palavra torpe é uma palavra que não faz bem, uma palavra que não sai bem, uma palavra que carrega em si um potencial destrutivo. Essa é a palavra torpe. Mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Essa é a palavra que nos inspira para nós entrarmos nessa série. Porque nós acreditamos que o Evangelho transforma tudo na nossa vida, até o que nós dizemos. Então, o centro do que nós vamos falar não é controle sua língua, veja bem o que você fala, né? A gente vai um pouco mais adiante e nós vamos focar no Evangelho que transforma o coração a tal ponto de que as nossas palavras também são transformadas. O que nós falamos, no fim das contas, tem a ver com a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos identificamos, quem nós somos. Isso transparece na nossa fala, na forma como nós falamos. Há um provérbio que diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Isso nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Esse livro é um livro de sabedoria, um livro que está lá no meio do Antigo Testamento e que está cheio de frases de efeito. Tem gente que inclusive gosta de visitar esse livro para pescar uma frase de efeito lá e botar no seu Instagram ou fazer alguma coisa assim. Mas esse que certamente não é o propósito, né? Aqui nós temos uma advertência muito forte em relação às palavras que nós falamos. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Deixa eu te perguntar. Tem na tua história alguma palavra, alguma frase que foi dita mesmo muitos anos atrás e que você lembra como se tivesse sido dita hoje de manhã? Veio alguma coisa aí na sua mente? Na minha veio. Alguma palavra, alguma frase que alguém disse, ou que você mesmo disse, e que ficou ecoando, mesmo através dos anos. Isso mostra, de forma bem simples, que as palavras que nós falamos importam muito. Tem coisa que foi dita, de bom ou de ruim, que ficou aqui. Ficou muito forte, muito presente. Eu não sei para você, mas para mim, tem algumas frases que eu quase escuto a voz da pessoa. Por que eu estou trazendo isso? Não é para daqui a pouco, né, mexer tão fundo assim que a gente não consegue buscar de volta, mas provar que esse versículo de Provérbios é muito verdade.
Não é que está exagerando aqui, né, que a língua tem esse poder de trazer morte ou vida. Ela tem. As nossas palavras têm sim essa capacidade. E a gente precisa então prestar atenção se o que nós falamos é veneno ou remédio. Provérbios aqui está dando um alerta muito grande. E aí, a gente vai adentrando um pouquinho mais nesse veneno ou remédio que nós queremos tratar hoje. Que será que a gente usa mal, muitas vezes, a nossa fala? Sabendo que pode causar danos irreparáveis, ou que a nossa fala, que seja boa, né, palavras boas, podem durar por muitos anos na mente e no coração de alguém. Por que será que a gente usa tão mal a nossa fala? Por que será que a gente fala mal de alguém? Ah, mas eu não falo mal de ninguém. Tá bom. Acreditamos. Tá aí uma coisa que volta e meia a gente se vê fazendo. Falar mal de alguém. Por que a gente fala mal de alguém? Por que a gente cai nessa? Dizem, não sou eu, que os grupos de WhatsApp, ali da família, do trabalho, muitas vezes tem um grupo 2, sem uma pessoa, que é de quem a gente fala mal. Se você não está nesse grupo 2, mas eu não quero causar nenhuma intriga, né? Complicado isso. E se você está no grupo 2, então, por favor, né? Toma jeito. Mas não é para isso que a gente veio falar aqui. Gente, quer ver uma coisa feia que as pessoas fazem? É chegar para ti e dizer assim: ó, eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém. Isso é muito feio. Porque quer dizer que a pessoa pode fofocar e ela não me deixa fofocar. Ela está me tirando o direito de passar adiante uma coisa que está sendo interessante a gente passar adiante. Isso é injusto. Você não acha? Olha, tem muita coisa. Só que aí o pessoal diz assim: não é fofoca, pastor, é motivo de oração. Tá bom, então, que coisa. A gente tem essa coisa assim muito forte de passar a conversa, falar mal do outro. E essa reflexão a gente pode fazer. E a Bíblia ajuda a gente a fazer ela de uma forma bem profunda. Por que a gente fala mal das outras pessoas? Um dos motivos tem a ver com algo que a gente até falou na série passada. A gente tem uma sede por identificação. A gente fica buscando na nossa vida quem a gente é. E essa pergunta, às vezes a gente responde buscando a nossa identidade na outra pessoa, no grupo ao qual a gente pertence. Então, como a gente tem fome de identificação, a gente busca isso tentando se unir a outras pessoas. Às vezes, custe o que custar. Então, quando eu falo mal de alguém, infelizmente, dá a impressão de que eu estou me aproximando dessa pessoa. Deixa eu falar de outro jeito. Se a gente fala de um terceiro, a gente aparentemente está se aproximando do segundo. Se eu estou falando mal de alguém com essa pessoa, então parece que eu me aproximo. Se a gente tem um inimigo em comum, então parece que a gente está mais unido. E eu tenho a impressão de que eu estou encontrando quem eu sou. A minha identidade está aqui nesse grupo. Pelo menos nós nos unimos para falar mal da outra pessoa. A gente é complicado, né? Isso está dentro do nosso coração. E quanto mais a gente olha para isso, mais atentos a gente vai estar ao nosso funcionamento e àquilo que precisa ser visto por Deus dentro da nossa vida. É útil? Dá medo de olhar para essa parte feia assim do nosso coração?
Mas é útil, é necessário, é preciso que a gente faça isso. E também, e talvez aqui a gente vai começando a entrar mais no coração do que a gente quer falar hoje. Quando eu falo mal de alguém, isso acaba diminuindo a intensidade dos meus deslizes. Se eu falo mal de alguém, o que eu faço de errado fica aparentemente menor, porque o outro é ruim, não eu. Veja só, isso está aí dentro do nosso coração também. E eu lembro, com isso, de uma parábola que Jesus contou. Nós lemos sobre essa parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos 9 a 14. E essa parábola, quer dizer, parábolas são histórias inventadas, né? Jesus não viu isso acontecendo, ele inventou isso para que, ao contar, ele pudesse ensinar uma lição sobre o reino de Deus, ou sobre como nós podemos nos relacionar com Deus. Então, você não precisa estudar a historicidade desse fato, porque ele não ocorreu. Jesus está contando essa história para que as pessoas que o ouviam pudessem entender alguma coisa a mais sobre o reino de Deus. E ele está contando, então, uma parábola sobre o fariseu e o publicano. E ninguém é obrigado a saber o que é um fariseu e o que é um publicano, porque nenhuma dessas duas palavras você deve ter usado essa semana. Acertei? Não são do nosso convívio. Essas palavras a gente não diz normalmente. Então, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre cada um desses dois para que a gente possa entender bem o que é que está sendo contado aqui. O fariseu, na época de Jesus, era alguém de um partido religioso, os fariseus. O partido religioso soa estranho para nós porque nós estamos acostumados com partidos políticos. Nós não estamos familiarizados com essa ideia de partido religioso, mas é da nossa constituição, da nossa cultura. A gente divide essas coisas. Na época de Jesus, o meio religioso era onde se definiam as questões políticas. Então, os partidos eram religiosos. E os fariseus eram um desses partidos. E os fariseus eram superentendidos na lei do Antigo Testamento. Eles sabiam os detalhes das leis do Antigo Testamento. E eles viviam, assim, cumprindo essa lei à risca. Eles davam a impressão de que cumpriam a lei à risca. Mas quem olhasse de fora, era 100% aprovado. Esses eram os fariseus. Publicano era uma pessoa do povo judeu que topava cobrar impostos dos próprios conterrâneos para repassar esses impostos para os romanos, que era o povo estrangeiro que dominava a Judéia naquela época. Você em algum momento já ouviu falar do Império Romano. Esse Império Romano era muito forte na época de Jesus e também dominava aquela área onde Jesus caminhava com seus discípulos. Os publicanos, então, eram pessoas do próprio povo judeu que cobravam seus irmãos judeus para dar esse dinheiro para os estrangeiros. Então, alguém assim, vocês acham que era convidado para tomar chimarrão no fim da tarde? Você ia convidar alguém assim que fazia esse tipo de trabalho para o teu convívio? Não é. Esse era o traidor. Essa era a pessoa que a gente não queria ver nem pintado de ouro. Sai para lá. O que é isso? Era o traste. Era alguém que a gente não queria perto. Esse era o publicano. E Jesus, obviamente, sabia disso. Por isso que quando Jesus anuncia, certa vez, um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. Quem ouviu isso já ficou ouriçado. O que vem?
E Jesus então conta que esses dois, estando no templo, orando, o fariseu orava de pé, com as mãos para o céu, olhando para o céu e dizendo: Deus, muito obrigado que eu não sou como certas pessoas que fazem coisas erradas, que roubam, não sou como esse publicano que está aí. Muito obrigado. Essa é a oração, era a oração do fariseu. Bonita, né? E o publicano, diz Jesus, orava sem coragem de olhar para o céu, batendo no próprio peito e dizendo: Deus, tem piedade de mim, pois eu sou um pecador. Até aí a história já era escandalosa o suficiente. E aí Jesus ainda remata. Ele diz: esse, o publicano, foi para casa justificado, e não o fariseu. Quer dizer que o religioso que fazia tudo certo não foi para casa justificado? Não, não foi. Porque ele confiava em si mesmo. O fariseu falou mal do publicano para Deus. Eu não sei, mas até para fofoca tem limite, né? O cara foi fofoquear com Deus do publicano, que não tinha nada a ver com a história. Por que será que o fariseu fez isso? O Evangelho, por outro lado, ele elimina a necessidade que nós temos de nos comparar com outras pessoas. E nos comparar é fonte de muita fofoca, porque o outro não é como eu. Quando o Evangelho vai tomando conta da nossa vida, essa necessidade de comparação, ela vai enfraquecendo, ela vai saindo da nossa vida. Se Deus já me aceitou em Cristo, então eu não preciso construir o meu valor destruindo o outro. Muda essa chave na nossa vida. Se eu vejo a misericórdia de Deus chegando até mim através da cruz, então eu posso olhar o outro com misericórdia. Isso é muito diferente na nossa vida quando acontece, quando a gente deixa acontecer. Sabe, a gente tende à religiosidade. E nós aqui já nos acostumamos a pensar na religiosidade como algo ruim, que nos atrapalha de conhecer Deus como Ele realmente é. Porque a religiosidade nos apresenta a Deus como sendo aquele que cobra de nós desempenho. Coisa que os fariseus eram craques em desempenhar. Só que se Deus, na nossa cabeça, funcionar por desempenho, então a minha fala também é por desempenho. A minha fala vai expressar cobrança. As pessoas com quem eu falar vão sentir o peso da minha cobrança sobre a vida delas. Porque Deus para mim é alguém que se move por desempenho e eu também falo por desempenho e cobro o desempenho das pessoas. Agora, se eu acredito na graça de Deus, então eu vou aprendendo a falar com graça. E as pessoas que me rodeiam vão experimentando graça naquilo que eu falo. A mudança é muito grande. E ela não vem de uma hora para outra. E é possível que você esteja buscando viver a graça de Deus e tentando falar com graça. E hoje mesmo tenha dito alguma palavra que pesou sobre a vida de alguém. O caminho não está todo perdido. Recomeça de novo. Vamos adiante. Queremos que da nossa boca saiam palavras de graça. Palavras que são remédio. Mas se eu só cobro, se só tem busca por desempenho na minha fala, então eu preciso olhar
para como eu estou enxergando Deus. Quando Jesus estava entregando a sua vida na cruz por nós, aquilo ali foi uma fala. Não teve essa frase saindo da boca de Jesus, não teve essa palavra saindo da boca de Jesus, mas tudo aquilo que ele fez era como se fosse uma fala. E ali Jesus estava dizendo vida sobre nós, sobre as pessoas da terra, de todos os tempos. Ele estava dizendo vida, que vivam, que experimentem Deus. E nenhum de nós merecia isso. Porque a gente nasce longe de Deus, e a gente permanece longe de Deus, e a gente iria continuar longe de Deus, se Deus não tivesse quebrado essa sequência ali na cruz para nos trazer para perto dele. E quando ele faz isso, é para transformar o nosso viver. É para fazer com que a nossa vida seja diferente, é para fazer com que as nossas palavras sejam diferentes, é para fazer com que tudo o que a gente fale seja um reflexo dessa nova forma de enxergar tudo o que acontece. Jesus falou vida quando nós merecíamos morte. E talvez para que nós pudéssemos sair daqui com alguma coisa bem prática, no sentido de nós olharmos para aquilo que nós falamos, para termos parâmetros para ver se a graça está nas nossas palavras. E eu sei que pessoas por aí afora, rede social afora, YouTube afora, já deram várias dicas de como falar. Nós queremos pegar isso agora de forma a nos basearmos no Evangelho. Quando a gente for falar, quando a gente for dizer algo importante, que nós pensemos em 3 perguntas. A primeira delas, o que eu tenho para falar edifica? Talvez essa palavra também não seja tão comum, mas edificar é quando a gente constrói, de fato, na vida da pessoa. Aquilo que a gente está falando ajuda a pessoa a crescer, ajuda a pessoa a se conhecer e mais, ajuda a pessoa a conhecer Deus. Porque aquilo que você fala, mesmo que não seja sobre Deus, pode fazer a pessoa ver Deus com mais clareza, ter mais vontade de entregar a sua vida a Ele, ter mais vontade de viver o dia a dia com Deus. Olha que interessante. Então, quando eu for falar, eu preciso me perguntar, isso que eu estou falando edifica ou não? E se eu estou falando, então, sobre alguém, eu falaria na presença dessa pessoa? Porque se eu não falaria na presença dessa pessoa, então é melhor não falar. É simples. Começamos a falar de alguém, é só passar pela cabeça. E se eu estivesse aqui, a gente ia falar a mesma coisa? Se não, segura. Ah, mas fica chato a gente interromper a conversa. Sério? Essa é a preocupação? Eu falaria então na presença dessa pessoa? E por fim, e talvez a mais profunda pergunta que a gente possa se fazer: por que eu tenho vontade de contar isso? O que me move? Quando a gente não conhece Deus, ou quando a gente acha que Ele funciona por desempenho, então o que me move é desempenhar diante de Deus. E se o que me move ainda é desempenhar e a minha busca é desenfreada por identidade, porque eu não sei quem eu sou, especialmente na presença de Deus, eu estou buscando com o que eu falo reconhecimento, identidade. E isso não é um bom motivo para falar alguma coisa para alguém. Por que eu tenho essa vontade de contar isso? Agora, se aquilo que eu tenho para falar passa por esse crivo, então sim, então essa é uma boa palavra.
Então eu posso levar isso adiante. Então isso vai ajudar a pessoa com quem eu estou conversando. E isso é bom. Que as nossas palavras sejam remédio. E nunca veneno. Quando a nossa fala está envenenando, o foco não pode estar nas palavras. O foco precisa voltar para o coração. Onde é que está o meu coração? Como eu estou vendo Deus? E aí sim, essas palavras vão começar a se tornar remédio. Que Deus faça isso em nós. Que Deus faça isso na tua vida, nas nossas vidas. Que as nossas palavras sejam de fato remédio. Amém.